Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste nosso Brasil dantes, muito mais varonil. E vamos hoje aqui a mais um goró filosófico. Escrita. Eu sempre tive uma relação assim muito íntima com a escrita. Eu sempre escrevi, desde quando eu fui alfabetizado, né? Mesmo quando eu não sabia que eu gostava de escrever, eu já gostava. Lógico, começou lá com as composições que a tia passava. E além das que a tia passava, às vezes se eu via algum desenho, alguma coisa, eu por conta própria escrevia uma historinha, né? Aí depois, já com 11, 12 anos, morei fora de Ribeirão, e eu troquei ali centenas mesmo, sem exagero, de cartas, com primos, com amigos, né? Cartas assim, de 2, 3, 4 páginas, né? Cartas que são crônicas do que acontecia com a gente. A gente sabia escrever, naquela época a gente sabia escrever direitinho, né? Depois, já na faculdade, com o meu amigo Margá também, tá? Eu tenho as cartas dele, tenho cartas do meu primo escreve muito bem até hoje. O Margá, mas também sabe escrever, foi bem alfabetizado, então a pessoa sabe escrever, né? Que são crônicas, e sempre eu me diverti muito escrevendo essas cartas. Eu guardo 90% ou mais delas comigo ainda. Aí depois, já um pouco mais velho, eu comecei a me arriscar com o tal dos poeminhas, né? Eu devo ter, desde 89, que eu comecei até hoje, com certeza mais de 1000, né? Tudo meio desorganizado, bagunçado, mas com certeza mais de 1000. Grande parte eu publiquei no blog. Com o passar do tempo um pouquinho, eu comecei a escrever, depois comecei a ler o Bukowski, né? Eu falei, não, vou tentar fazer coisas maiores. Comecei a escrever contos, eu devo ter, acho que eu tenho 21 ou 22 contos, mas contos assim maiores, de 18, 22 páginas, tem um até de 60 páginas, são contos maiores, né? E até que chegou 2009, por uma brincadeira, uma provocação de uma amiga minha, eu inaugurei o blog, né? A Marreta do Azarão. Lá eu continuei dando vazão a essa minha vontade de escrever. E lá eu punha meus poeminhas, comecei a comentar notícias, crônicas, e já se vão 17 anos desde então. Fevereiro de 2009, já está com 17 anos e meio ou mais. Tá? No começo minha produção era muito intensa, até 2024 foi uma produção intensa. 25 começou meio que a miar, e 26 também pouquinho mesmo. 3, 4 coisas por mês que eu ponho lá, né? Realmente eu estou com preguiça de escrever. Mas ele está lá. Né? Esse blog me trouxe muitas satisfações. Né? Me pôs a pensar muito. Eu aprendi muito português, porque quando você vai escrever, você tem a dúvida se está certo ou não. Você consulta dicionário, você consulta vernáculos. Eu aprendi muita regra de português depois que eu me impus essa obrigação do blog, né? Então, realmente, eu escrevo melhor hoje, depois do blog, do que eu escrevia antes. Não que eu escreva, mas escrevo melhor do que antes. Conheci muita gente ali, pessoas que passaram por ali, que gostavam do que eu escrevia, pessoas que depois se decepcionaram, que desapareceram. E até hoje eu tenho amigos que eu conheci por lá. Né? A maioria virtuais, e tem dois, que moram na mesma cidade, que até nós já nos encontramos aí para tomar umas. Né? Então é um lugar, né, pelo qual eu tenho muita ternura, muita afeição. Né? Porque além das pessoas que passaram por ali, é um retrato escrito. Né? É como se fosse um álbum de retratos escrito de mim. Em vez de ter álbuns de fotos, que vai mostrando como que eu mudo fisicamente, ali vai mostrando como que mudou a minha escrita, como que mudou a minha visão do mundo, como que mudou a minha opinião a respeito dos assuntos. É uma espécie de um álbum de retratos escrito. Né? Então eu tenho muita satisfação, tive muito prazer. Tive também alguns percalços, tá, com ele. Moramos num país analfabeto e eu fui aprendendo que você escrever é perigoso. Tá? A gente mora em país em que a pessoa interpreta mal até o nome do itinerário do ônibus que ela tem que pegar para casa, quiçá um texto mal e mal escrito. Tá? Então foi 2009. Em 2004 surgiram lá alguns comentários me acusando de ser racista, que não sei o quê, que ia me denunciar ao Ministério Público, Polícia Federal, por conta de 2 ou 3 postagens que eu fiz a respeito de um imbróglio que estava acontecendo na época. Um doutorado qualquer lá, um doutorandinho militante, qualquer de bosta, da UNB, né, desse celeiro de militância escrota. Ele estava entrando na justiça lá para proibir. O militante ele quer proibir. Se ele pudesse, ele queimava o livro na fogueira. Igual fazia lá o nazista. Né? Então, nazista e direita, não sei. Há controvérsias, mas enfim.
Proibir alguns livros do Monteiro Lobato, onde a descrição que ele faz da tia Anastácia, esse sujeito considerava racista. O cara escreveu isso em 1930, né? E um doutorado de merda qualquer queria proibir a obra do grande Monteiro Lobato. Né? Então eu escrevi acho que 2, 3 postagens defendendo, e eu queria dizer o seguinte, meu amigo, você não tem que proibir. Entendeu? Escreva uma obra à altura, né, contrapondo a do Lobato. Em vez de você empobrecer a literatura, empobrecer a discussão, proibindo, enriqueça essa literatura, enriqueça essa produção, se contrapondo a ela, no mesmo nível. Você vê o quanto o cara é ingênuo, né, meu amigo? Militante mal sabe escrever. Quanto mais escrever no top do Monteiro Lobato. E também na época, quando das cotas estava muito em discussão, as cotas raciais, e eu assim, a rigor eu sou contra qualquer tipo de cota. Né? Num país ideal, elas não teriam que ser necessárias. Num país ideal, a escola pública ela deveria ter qualidade para colocar o seu aluno em pé de igualdade com o de qualquer particular na disputa por uma vaga de uma faculdade, de uma universidade. Como era na minha época. Quando eu era adolescente, lá no meu ginasial, no meu colegial, as faculdades públicas, elas tinham um nível melhor até do que muitas particulares. O aluno da pública, ele saía dali em pé de igualdade. Só que aí veio, né, eu terminei meu colégio em 84, aí começou a vir a porra da esquerda, o senhor Fernando Henrique, essa LDB Paulo Freirista, e essa qualidade foi sendo propositalmente desmanchada. Foi sendo sucateada de propósito, a ponto de que a escola pública hoje mal se compara a uma particular meia-boca. Tá? E isso foi de propósito. Primeiro, para que aquele que tem um pouquinho mais de dinheiro leve o seu filho para particular, atender o interesse da particular. Até porque muitas em escolas particulares estão na mão de políticos. Muitas universidades estão na mão de políticos. Né? E depois também, até para justificar a coisa da cota, e isso virar munição eleitoreira. Né? Mas eu colocava isso e dizia que tudo bem, chegou nesse ponto, então tem que ter a cota para haver uma mínima equiparação. A cota tem que ser algo paliativo. Enquanto tem a cota, tem que se melhorando a base. Mas não, aqui a cota veio para ficar e vai servir sempre como eleitoreiro. Nos Estados Unidos, já tem há alguns anos aí, que o negro lá, o próprio negro não quer mais cota. Já se equalizou a coisa. Tá? A cota é um recurso emergencial. Aqui ela veio para sempre e vai ficar. Né? E eu dizia tudo isso, né? E que, já que há necessidade da cota, que ela não fosse racial, que ela fosse por renda. Né? Porque o cara ser preto, branco ou não dá nenhuma desvantagem intelectual para ele. Né? Uma vez o Aguinaldo Timóteo, cantor negro, né? Um poderio vocal fudido, o repertório não é dos meus preferidos. Num programa do Antônio Abujanra, ele falou que ele era contra cota para preto. O preto não é burro. Ele dizia isso. Né? O Abujanra, esquerdista que era, nossa, ficava horrorizado. Mas tinha que ser por renda, então. Uma renda muito bem confirmada, para que não seja, não tenha fraude. Tá? Porque sim, o pobre que não consegue pagar uma escola um pouquinho melhor, uma vez que sucatearam a pública, a disparidade é evidente. Tá? Não há disparidade em poder intelectual de etnias, mas entre renda, essa disparidade é evidente. E eu argumentava tudo isso, dessa forma que eu estou falando aqui, eu escrevia no texto, né? Uma cota por renda. Tá? E mesmo porque, uma vez que, se você pegar a classe chamada pobre, a maioria é representada por negros. E o negro seria contemplado por tabela. Seria contemplado automaticamente, né, se fosse por renda. E sem carregar essa pecha. Essa pecha ela pode ser usada assim pelo verdadeiro racista para dizer, tá vendo? Porque o preto é burro. Se não der cota ele não passa, não. A questão não é capacidade intelectual. A capacidade é que o pobre tenha a mesma formação básica de quem pode pagar mais. E eu colocava isso dessa maneira. Né? Então, eu acho que esse militante estava lá, ele meio que se ofendeu com essas coisas. Né? Vou denunciar no Ministério Público. E eu fiquei com o cu na mão, admito. Né? Porque você não sabe quem está do outro lado. Né? O que eu fiz? Eu cheguei a tirar essas postagens, transformar elas em rascunhos, publicar um esclarecimento lá. Né? E fui socorrido por 3 amigos. Um que eu já conhecia e 2 que se tornaram amigos meus ali. Pessoas que liam ali o meu blog. Né? Um foi meu amigo Fernandão, falou, o que aconteceu? Estão querendo pôr no teu? Eu falei, isso. Ele me deu o endereço
o contato do advogado, né, que arruma os pepinos dele, né, ele tem muito pepino, esse meu amigo, fala assim, ó, eu vou falar para ele de você, e você manda os textos que você acha que esse cara pode estar querendo invocar. Mandei uns 4, 5 textos, o cara falou, olha, teu texto realmente ele tem ele é irônico, né, ele é sarcástico, ele tem muita jocosidade, né, você ironiza, só que você, na verdade, você comenta notícias, é a sua opinião daquela notícia. Né? Se o cara quiser te processar, ele pode? Pode. Qualquer um pode processar qualquer um por aquilo que ele acha que deve processar. Só que realmente teria o transtorno do processo, mas aqui não tem nada de racismo, de ofensa, de injúria, nada. Fiquei um pouco mais tranquilo, mas ainda pouco na mão. No mesmo dia, no dia seguinte, um outro de Belo Horizonte, um advogado, Cirilo, até hoje tenho contato com ele. O cara é especialista em direitos humanos, né? Ele defende a coisa dos direitos humanos. Ele, inclusive, ele foi voluntário quando teve aquela guerra no Timor-Leste, e estando lá que ele caiu no meu blog. Gostou e permaneceu. E ele também mandou uma mensagem pelo comentário. Ô bicho, não sei o que. Respondi isso. Não, manda pra mim que eu vejo. Mandei pra ele. Mesma coisa, falou, olha, e ele foi de uma ajuda, porque ele começou a escarafunchar casos que podiam ser parecidos com o meu. E nenhum deu em lugar nenhum. Né? Realmente, é opinião, você não está injuriando ninguém, segundo ele. E um terceiro, o Edmir de Sorocaba, o cara é professor de letras, tradutor, intérprete, um cara fodido. Você vê que naquela época, gente boa lia blog, cara com cultura, né? E mesma coisa. Aí expliquei, falei assim, olha, eu dou aula particular com um promotor, ou seja, um cara que vive de acusar os outros. Ele vai estar aqui tal dia. Eu estava de férias, manda os textos para mim, eu vou mandar para ele, eu mando para ele, e quando ele tiver aqui eu te dou um toque, você liga. Eu liguei e falei pessoalmente com esse promotor. E ele falou a mesma coisa, falou, olha, se o cara quiser ele pode, mas não vai virar nada. Né? E fui ficando mais tranquilo, mais tranquilo, mais tranquilo. Esperei um pouco, não aconteceu nada, né? Até porque se é que o cara denunciou, denúncia anônima não leva a porra nenhuma, porque o acusado tem o direito de confrontar o seu acusador, né? E acabei reativando o blog. Mas até aí foi um problema com um militante. Aí a partir de 2012, 13, que se não me engano, foi quando o Google comprou a Blogger, o Google começou a querer fazer uma caça às bruxas, a moralizar, aquele falso moralismo. E eu cheguei a receber alguns avisos, assim, né? Olha, conteúdo impróprio, vocabulário chulo, cenas de nudez. Rapaz, cenas de nudez eu punha. Eu tenho lá uma seção, inclusive, que chama Travessuras de Menina Má, onde eu ponho duas lesbiquinhas bonitinhas, né? Não aqueles tratorzões, se pegando. Mas é no artístico. Né? Não é aquele nu pornográfico, é no artístico, de bom gosto. Né? Só que eu não sei se a IA, ela entende. Para ela é nu, ela não tem essa percepção. Tanto que no YouTube eu tive um vídeo retirado, depois coloquei, porque na capinha do vídeo eu pus um quadro do Vitor Meirelles, da Índia Moema, semi-desnuda na praia. Vitor Meirelles, um dos maiores pintores do Brasil. Né? Entenderam como nudez. Aí depois reviram. Né? Vocabulário chulo. Tá? Em muitas postagens eu uso coisas que são palavrões. Mas assim, não é de forma gratuita. Tá? Ele tem ali uma função semântica ali no meio. Por exemplo, o cu. Quando você manda, vá tomar no cu, você pode estar ofendendo. Né? Agora, por exemplo, o cu ele é polissêmico. Ele tem vários significados. Se o cara fala assim, tô com o cu na mão, significa que ele está com medo de alguma coisa. Não é ofensivo. Isso é de cair o cu da bunda. Não é ofensivo. Ele viu uma situação que fala, porra, não é possível, é muito absurda. Né? Então, nesse sentido, palavrões, eles pululam ali em muitos textos meus. Também não sei se a IA tem essa capacidade de discernir. A ironia, eu dizer uma coisa querendo dizer outra. Também não sei se a IA é treinada para ironia. Eu sei que isso foi indo. Chegaram a classificar o meu blog como conteúdo adulto, de forma arbitrária. Ele passou a não mais constar nos mecanismos de pesquisa. Perdi muita visualização depois disso. Foi passando um tempo. O próprio blogger devolveu ele para o estado normal, sem ser conteúdo adulto. Bom, enfim. E qual foi a minha surpresa, então? Na terça-feira agora, eu usei ele de manhã, mandei um link lá para o meu irmão que ele pediu, né, de uma coisa que eu escrevi. Passou, aí eu estava quase indo embora do trabalho,
eu resolvi dar uma olhadinha. Eu sempre olho se tem algum comentário, alguma coisa assim, apesar de eu estar postando pouco. Aí apareceu lá, conteúdo bloqueado. E eu perdi acesso a todas as funcionalidades. Layout, postagens, estatísticas, comentários, lista de leitura. Sumiu. Conteúdo bloqueado. Embaixo tinha um link, caso você não concorde, pode pedir revisão. Eu cliquei, apareceu, ó, foi para revisão, aguarde contato por e-mail. Fui no e-mail, tinha lá o avisando do bloqueio. E falava esse negócio de conteúdo improvável, mais ou menos, mas o destaque que dava, dava a entender que o meu blog estava infectado por vírus, por malwares, que poderiam danificar quem o acessasse. Até onde eu sabia, nada. Dei para alguns amigos que entendem, né? Inclusive o neófito, que teve um blog derrubado mesmo. E ele falou para mim, olha, eu acho que tem chance do teu voltar, porque o meu, quando removeram, não teve chance de recurso de revisão. Foi removido e fim de papo. E pelo que eu li do e-mail, mandei um e-mail para ele, a questão deve ser essa. O teu template lá, o tema, né, o que aparece para o leitor, o layout, pode estar com algum vírus, de algum lugar, ou pode ser algum link que você deixou em alguma postagem antiga e esse link está corrompido. Tá? E vamos esperar. Fiz consulta no ChatGPT, ele foi de opinião parecida, etc, etc. Até algum tempo atrás, eu fazia todo mês um backup. Se de repente ele não retornasse com o meu blog, eu poderia ir para outra página e colocar o backup. Só que o último backup que eu tinha era de outubro de 25. Eu não perderia 17 anos, caso o blog não voltasse, mas eu perderia quase um ano de postagem. Porque eu parei de fazer o seguinte, antes eu fazia todo mês. Ele vinha num arquivo, formato XML, e beleza. E de uma hora para outra ele começou a vir num monte de pasta, subpasta, arquivo que eu nunca vi aquela extensão, que o próprio computador não abria, né? E eu não fazia ideia de como eu poderia passar aquilo para o lugar. E eu parei. Mas eu tinha esse backup ali que não me levaria a perder 17 anos, né? Mas um ano pelo menos. Mandei para o meu amigo Ozzy, falei, olha, tá, né? E tá dessa forma o backup. E ele fuçou, porque ele tem os blogs dele também, então, né? O template que eu uso é o mesmo do dele. Tá? Ele nunca teve problema, ele vai dizer que está infectado. E ele acabou achando, naquela parafernália que virou, o arquivo que era o antigo XML. Falei, bom, então pelo menos se eu voltar, pelo menos eu recupero até outubro de 2025. Tá? Não perco tudo aquilo. Né? Porque realmente seria uma perda. Para mim é um troço vivo, é aquilo que eu falei. Várias pessoas já passaram ali, várias pessoas conviveram comigo ali, deram risada, tiveram suas decepções. É um troço vivo para mim o blog. Realmente é um troço vivo. E seria uma pena eu perder toda essa produção. São mais de 4.000 textos. 4.200 e porradinha. Desse total, uns 95% ou mais é autoral. Raramente eu publico textos assim que eu gosto, dou crédito e publico ali. Então eu estava me preparando até para ir para uma outra página e jogar isso aí. Tá? Tinha também já um cover, né? Eu tinha um Marreta Cover 2, já pensando nisso. Só que eu parei eu postava no original e ia pro outro. Só que eu parei de postar lá também nessa época, em outubro. Depois eu desisti de postar lá. Então eu teria aquela página para de repente jogar um conteúdo completo, se fosse o caso. Mas aí, no dia seguinte, na quarta-feira, ontem à tarde, voltou. Fui no e-mail, estava lá, ó, revisamos, mas não falaram o porquê que eles tinham tirado do ar. Não falaram qual o problema que teoricamente tinha, ou se foi uma má interpretação dos robozinhos da IA, né? Ou se tinha algum problema, se arrumaram e me devolveram. Não falou absolutamente nada. Só falou, olha, seu blog foi restabelecido, assim, conte com nós, etc, etc. Aquele meio bem formal. O que eu fiz? Imediatamente já fiz o backup dele completo. Fui na Marreta 2, excluí tudo que tinha lá, falei assim, agora eu vou, e coloquei de novo. E agora, sempre que eu repostar em um, eu vou colocar no outro. Vai ficar um blog backup, além de eu fazer os backups. Além disso, fui no ChatGPT, joguei lá o backup completo, e falei, olha, você consegue transformar isso em PDF para mim? Sim, consigo, eu tenho uma boa relação com o ChatGPT. Consigo. E ela está trabalhando nisso. Só que assim, a cada ano de postagem, ela está gerando um PDF por dia. Porque tem um limite de interações, né? Para quem não tem o pago. Então, por exemplo, todas as postagens do primeiro ano
do Marreta já está na forma do PDF. Amanhã eu entro lá, ela faz o segundo e assim por diante. Tá? Então realmente foi um susto, meu amigo. Né? Então, ou seja, eu já venho nesse jogo, brincadeira de gato e rato, né? De papaléguas e coiote com o blogger, já tem algum tempo. Né? E os amigos falam, mas às vezes na barra lateral você tem lá umas fotos meio de nudez, que não é pornográfica. Né? Tem um item da barra lateral que é assim, dona das divinas tetas. E eu ponho uma atriz tetuda, não é pornográfica, é lindo aquilo é artístico, Não sei porque alguém acha um par de belas tetas pornográfico, aquilo é artístico. Né? Então eu falo, tira esses assim, 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 eu não vou tirar porra nenhuma, amigo. Entendeu? Até hoje ele joga comigo, tira do ar, se ele tirar do ar de novo, já tem meus backups agora. Né? Peço revisão, ele volta de novo. Eu não vou descaracterizar o Marreta. Porque se eu descaracterizar, deixa de ser uma Marreta. Aliás, eu já falei isso para alguns leitores. Às vezes o leitor falava assim, olha, eu gosto muito do que você escreve, mas é difícil eu indicar para um colega meu, uma amiga minha assim, porque tem ideia. Eu falei, então me indica, meu amigo, porque você gosta, porque tem tudo aí. Se eu tirar, já era o Marreta. Então, eu vou manter a minha integridade, a minha honestidade intelectual. Se tirar de novo, eu entro com revisão. Devolveu? Beleza, não devolveu? Todos os backups agora já estão guardados e eu tenho um blog backup. Tá? Então, serviu o susto. Mas realmente fiquei apavorado, meu amigo. Né? Inclusive, eu estou falando isso aqui nas Boas e Baratas, né? O blog está na descrição para quem quiser interesse, porque o Boas e Baratas ele foi um desdobramento. Eu escrevi a cerveja lá, sobre cerveja lá, e resolvi passar a gravar aquilo que eu ia escrever lá. Tá? Mas assim, o blogger está esquisito. Está esquisito. Mas dessa vez eu passei por um sustinho aí, mas agora já precavi, já voltou, e vamos ver os próximos desdobramentos. E é isso.